Fala devs, tudo bem? Danilo aqui novamente com vocês. E nessa aula aí a gente vai fazer um pouco mais na prática, né, sobre as condições de variáveis, né, os símbolos de atribuições e assim em diante, tá? Então a gente vai fazer modificações de valores, remover valores, adicionar valores e assim por diante, tá? Então vamos lá. A primeira etapa eu vou criar aqui uma mensagem de texto onde eu vou falar operação aberta. Lembrando que aqui não está sendo executado na IQ, tá? É só questões lógicas para vocês estarem entendendo o funcionamento dessas variáveis. Então aqui está uma operação aberta. Aí eu vou colocar abrir uma variável chamada entrada, e essa entrada ela vai ser de R$5, certo? Existe uma função que a gente chama ela de sleep, né? Que é o time sleep. Creio que aqui ainda não foi instalado, né? Se eu der um F5 aqui ele vai gerar um erro, porque ele vai falar que não foi instalado o time. Então quando a gente precisa importar algum tipo de extensão, né, algum tipo de elemento para a gente estar utilizando, porque isso aqui é uma variável do tipo, não é uma variável, isso aqui é uma função que a gente precisa estar importando. Então toda vez que eu for querer importar algum tipo de função de elementos, né, no caso do time, por exemplo, eu vou fazer o import, e nesse caso aqui é o time. Certo? Assim ele vai fazer para mim o time, vai liberar, né, e o sleep. Esse time.sleep, ele fala para mim que eu vou aguardar x segundos, e esse x segundos eu vou colocar entre esses parênteses. Então eu vou colocar 2 segundos. Depois de 2 segundos, ele vai mostrar para mim a mensagem: a operação retornou uma perca. E aí eu vou antes aqui na operação aberta eu vou ter que dar um print, né? Aí eu vou colocar valor da entrada. Vou dar um espaço porque eu quero dizer qual que foi o valor da minha entrada, tá? Como que eu faço para adicionar um texto após um outro texto? Eu sempre vou colocar mais. E aí depois do mais eu venho e coloco o valor da variável, no caso a entrada, né? Então aqui eu estou dizendo que eu vou falar o texto, o valor da entrada, e aqui quanto que foi o valor da entrada, que é exatamente esse valor que eu setei, de 5. Ele vai aguardar 2 segundos, e aí ele vai me dizer que a operação retornou uma perca. E essa perca, ela me retornou o valor de R$5, que foi o valor da minha entrada. E aí eu vou copiar esse texto e vou colocar aqui perca. Vamos ver como que ele vai falar para mim agora. Ó, operação aberta. Aqui, ó, um detalhe interessante. Ele gerou um erro para mim. Aqui ele está dizendo que eu não posso mostrar no print uma variável do tipo float. Então eu preciso converter essa variável do tipo float para um tipo string, porque eu estou querendo mostrar esse valor. Então o que eu faço? Lembra do tipo de variável? É string. Naquela aula que a gente teve anteriormente eu falo como que é o tipo da nomenclatura da string, que é str. E aí eu coloco str, abro parênteses, fecho parênteses e coloco o valor da variável. Aqui eu preciso fazer a mesma coisa. Então, toda vez que eu tenho um número inteiro, que eu tenho um número do tipo float, ou que eu tenho qualquer tipo de elemento que ele não seja string, eu preciso converter ele para string. Então, para mim converter ele para string, eu preciso colocar str, aí eu abro parênteses, coloco o nome da variável que eu vou converter e fecho parênteses.
certo? Agora sim, vamos executar. Operação aberta, valor da entrada, 5. Operação retornou uma perca e o valor da perca. Note que aqui ele aguardou 2 segundos. Eu vou aumentar isso aqui para 5 segundos para vocês notarem. Ó, tá demorando. Valor da perca, né? Ele diz que retornou uma perca e aí nós temos o valor da perca. Então aqui eu já estou trabalhando com essa variável, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu tenho uma variável chamada martingale e esse martingale ele tá 0 porque ainda não foi aplicado nenhum martingale. Como aqui me retornou uma perca, ele vai abrir um martingale. Então eu vou falar o quê? Eu vou aguardar 5 segundos e vou dizer que eu estou efetuando martingale. E qual martingale que vai ser esse? Né? Aí o martingale ele está em um tipo inteiro, né? Ele está em um tipo int. Então eu preciso converter ele também. Então eu vou colocar mais str em martingale. E aí logo em seguida eu vou colocar mais 1, porque eu estou colocando um martingale, né? Estou executando o meu primeiro martingale. E aí o que vai acontecer? A minha entrada ela vai dobrar, né? Vamos supor que o meu fator do martingale é 2, né? Então eu vou dobrar o meu martingale, o valor da minha entrada. E como que eu faço então isso? Eu vou dizer que a minha entrada vai ser igual a minha entrada vezes 2. O vezes aqui é um asterisco. Então aqui eu estou dizendo que a minha entrada vai passar a ser a minha entrada vezes 2. Tá? E aí eu vou colocar isso aqui, ó. Vou só copiar, não vou nem alterar nada porque ele já vai dobrar isso aqui e multiplicar por 2 para mim. Vamos ver como é que vai ficar. Aí o valor da entrada de 5, aguardando 5 segundos. Operação retornou um erro, valor da perca de 5. Efetuando o martingale. E o valor da entrada agora aqui já não é mais 5, é 10. Então eu multipliquei o meu valor de entrada. Certo? Então aqui a minha entrada deixou de ser 5 e passou a ser 10. Entendeu? Então aqui foi um valor de multiplicação que eu fiz. É bem simples as formas que nós temos aqui de trabalhar com valores de atribuição. Tá? Então, nós temos o igual, que ele atribui um valor a uma variável. Nós temos o asterisco, que multiplica o valor de uma variável. Nós temos também divisão, né, que é a barra. Nós temos também um sinal de mais igual, que ele adiciona o mesmo valor da variável mais um número qualquer. Esse sinal eu já vou explicar para vocês. Nós temos também aqui o menos igual. Esse diminui o mesmo valor da variável mais, aliás, menos um número qualquer. Nós temos esses símbolos de atribuições. Nós temos outros, mas aí conforme a gente for andando nas aulas, eu vou explicando para vocês. Tá? Então, toda vez que eu coloco um igual, eu estou atribuindo um valor. Então, se eu, por exemplo, falo aqui que... Eu vou apagar esse... Não, vou colocar embaixo. Se minha variável 1 é igual a 5, e eu colocar que variável 1 é igual a 10, o que vai acontecer?
Minha variável 1 vai começar, eu vou colocar um breakpoint para vocês entenderem o que é isso. O que é o breakpoint? É você fazer etapa por etapa, linha por linha do seu código e vendo o que está acontecendo. Geralmente a gente utiliza isso para verificar onde está o erro dentro da programação. Então, para criar o breakpoint, eu clico aqui do lado, aparece uma bolinha vermelha. Então eu clico nele. Eu vou colocar em aspas isso aqui só para não utilizarmos, tá? Então vamos executar aqui. Beleza, eu apertei a tecla F5, né? E aqui agora eu vou passar. Deixa eu ver se ele vai exibir. Não. É porque se eu apertar a tecla F10 aqui, vai pausar a gravação. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui, ó. Note que aqui a variável 1 está mostrando que é 5. Se eu avançar novamente... Vou colocar um print aqui. Variável 1. Que aí a gente consegue andar mais. Bom, aqui... A minha variável está valendo 5. Agora, a minha variável está valendo 10. Então, ele apaga o valor anterior e coloca um novo valor. É como se fosse um carro em uma vaga. Quando um carro sai, o outro carro entra. Então, basicamente, esse é o valor de atribuição de igual. O asterisco é um multiplicador, como eu falei para vocês aqui em cima. Aqui vai ser o divisor, né? Normal, não vai ter nenhuma diferença. Esse sinal aqui, ele adiciona o mesmo valor da variável mais um número qualquer. Vou dar um exemplo para vocês aqui interessante. Vou retornar naquele código antigo nosso. Ele faz exatamente isso aqui. Minha entrada vai ser minha entrada vezes 2. Só que aqui é multiplicação. Então, aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Entrada vai ser multiplicado por 2. É o mesmo código, porém escrito de forma diferente. Vou até colocar ele aqui embaixo. Então aqui eu estou tendo o mesmo resultado. Vou até mostrar para vocês. Eu vou comentar isso aqui e vou executar o código. Note que vai ser 10 também, que ele vai estar multiplicando. E aqui ele mostra para a gente, ó. Então é a mesma função, porém escrito da forma diferente. Se eu quisesse adicionar um valor em cima da variável entrada, né, eu colocaria aqui o mais. Então ele pegaria o meu valor de entrada e somaria com mais 2. Então esse é o valor, né, desse tipo de atribuição. E o menos igual é a mesma coisa, só que além de somar, ele vai subtrair. Então se a minha entrada é 10 e eu quero subtrair o valor da minha entrada menos 2, por exemplo, então vai ser dessa forma assim, ó. Entrada vai ser diminuído em 2. Então ele vai pegar o meu valor de entrada e vai diminuir por 2. Certo? Então esse é o valor das atribuições dentro da programação em Python. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Não fiquem com dúvidas. Podem estar me mandando mensagem caso vocês tenham dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês. Tá? No mais é isso. Na próxima aula agora nós já vamos entrar no módulo 3, né? E a gente vai complicando um pouquinho a mais aí no nosso curso base. Um forte abraço para vocês aí. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal.